Então tá, irmãos. Mais uma vez, então, nós vamos dar sequência numa série de reflexões. Essa série, que é baseada no livro com o mesmo título dessa série de mensagens, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Semana passada, eu não falei um pouquinho sobre essa arte, né, essa imagem que está ali, e que é uma capa semelhante do livro, que é esse iceberg. Não sei se você conseguiu perceber, né, é um iceberg que é também usado no livro. E o motivo pelo qual foi usado, né, pelo autor, o Peter Scazzero, um pastor norte-americano, né, lá dos Estados Unidos, é que a ideia é, assim como um iceberg, uma pequena parte é que fica para cima e a parte de baixo que fica escondido, né, no mar, é uma parte muito maior, aquilo que não se vê. A ideia do livro dele é justamente falar que se nós queremos ter uma espiritualidade sadia, não adianta viver um discipulado que trabalha só uma pequena parte que a gente enxerga, mas que nós temos que ir a fundo na nossa vida e trabalhar áreas que geralmente no discipulado cristão, na caminhada cristã, a gente não costuma abordar determinados tipos de assuntos. Então, como você viu, né, o primeiro assunto na semana passada, ele já trabalha essa ideia de que é possível, sim, nós termos uma espiritualidade, sermos cristãos, por assim dizer, estarmos numa igreja e ainda assim sermos doentes espiritualmente. Nós podemos viver uma vida de rotina cristã, de ir aos cultos todos os domingos, de estar indo em grupos de célula, de até mesmo ler a Bíblia diariamente, e ainda assim nós temos uma espiritualidade, um relacionamento com Deus doente. E a ideia justamente que ele traz nesse livro é que um dos motivos, não é o único motivo, mas um dos motivos que muitos cristãos não conseguem viver na sua vida essa saúde espiritual é porque é separado na maioria, ou em muitas igrejas, que espiritualidade é uma coisa e emocional é outra. De que essa coisa de mexer com a mente é coisa de psicólogo, não é coisa da igreja. E aí o que a gente vê no ensino bíblico, né, ou melhor, na espiritualidade cristã? Alguém está com algum problema no casamento, na vida profissional, o que tu faz? Tu faz um estudo bíblico. Tu pega a pessoa e diz, vamos estudar a Bíblia aqui. Só que esses estudos bíblicos, esses discipulados, geralmente eles só trabalham os conceitos básicos da fé. Eles ficam, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o Deus Pai, o que é pecado, o que é isso, etc. Mas eles não trabalham com profundidade alguns assuntos que têm a ver, por exemplo, com o assunto de hoje, e que a gente quer dar sequência. Vê se clicou lá, Aline, porque parou de novo aqui. Aí. Que é o assunto conheça a si mesmo para conhecer a Deus. Esse assunto, né, basicamente, que nós vamos conversar hoje, tem a ver com a pergunta que quem de nós, em algum momento da vida, não passou por dificuldade em conseguir ser autêntico em meio às pressões do dia a dia? Quem de nós, em algum momento da nossa vida, não enfrentou a dificuldade de dizer, eu estou no meio de uma sociedade, eu estou no meio de ambientes diariamente, em que eu preciso manter a minha posição, manter as minhas convicções, manter os valores que eu acredito, ser quem eu realmente gostaria de ser, só que o ambiente à minha volta não permite que eu consiga ser eu mesmo. Então, o ponto-chave de hoje começa com essa questão. Por que será que a gente tem tanta dificuldade de ser aquela pessoa que Deus criou a gente para ser? E uma das coisas tem a ver com o fato que, ainda que eu vou falar agora nesse início da mensagem sobre pós-modernidade, mas na verdade o mundo em si, ele carrega um pouco dessas características ao longo de todas as histórias. O que eu quero dizer? O desafio de a gente ser autêntico, de ser nós mesmos, é difícil, em primeiro lugar, porque hoje, agora falando da nossa época, porque a gente vive a pressão de um mundo envolto em redes sociais e de uma cultura de idolatria da imagem.
que significa isso? O nosso mundo, mais do que nunca, ele cobra da gente, por exemplo, através das redes sociais, de que o que importa é a gente parecer ser algo. As redes sociais não são isso que a gente vivencia diariamente. O que são postados nas redes sociais? É foto de pessoas sempre alegres, pessoas que estão o tempo todo de férias, que a vida delas é extremamente feliz. E quando a gente vai vendo as redes sociais de cada pessoa, tu não vai ver ninguém botando lá que hoje eu acordei e briguei com o meu esposo, e a minha mulher me mandou embora de casa, e o meu filho é drogado, isso e aquilo. Tu não vê ninguém postando. E quando alguém, né, tem a ousadia de fazer isso, que geralmente é mais no Facebook, né? Os jovens separam que Facebook é rede social de velho. E aí os velhos que são um pouco mais ousados, lá no Facebook às vezes aparecem alguns velhos ousados, né, botando algumas coisinhas lá, que daí vão lá os filhos e dizem: mãe, pai, tira isso daí, não é para postar esse tipo de coisa. Porque daí os mais velhos já dizem, né, eu não estou nem aí para a opinião de ninguém. E os mais jovens, aí já vão para o Instagram, aí a rede social dos mais jovens, né? Não, lá já é a coisa mais polida, né? Todo mundo bonito, com look lindo, né? Então é tudo controlado. Mas ainda assim, né, a grande parte, mesmo no Facebook, é a gente compartilhar coisas boas. Porque a gente se sente pressionado a parecer que a nossa vida também é boa. Essa cultura da imagem, né, de que eu tenho que parecer feliz, eu tenho que parecer estar bem, impede, atrapalha, é um desafio para uma geração, para uma época, onde eu digo, eu gostaria de ser realmente quem eu sou. Mas as pessoas me cobram de que eu tenho que parecer que eu estou sempre feliz. A segunda coisa que dificulta para a gente é o individualismo exagerado. A gente vive numa cultura onde eu é que mando em tudo que está à minha volta. Eu é que determino o que é bom para a minha vida, eu é que determino tudo o que eu devo fazer e os outros não podem mandar em mim. Só que essa cultura, né, que é um tanto egoísta do individualismo, ela nos pressiona a se destacar e nós sermos únicos. Não sei se você já ouviu, mas muitas pessoas, isso é uma linguagem quase que dos coaches, e a gente vê essa linguagem entrando para dentro das igrejas dizendo: você é único, não há ninguém igual a você, Deus te criou para ser somente você assim, então seja quem Deus te criou para ser único. Só que, numa cultura que é tão individualista, a pressão é tão grande sobre a gente, sobre a nossa identidade, que a gente luta tanto para ser diferente, só que nessa diferença ainda assim a gente vai encontrar normas e padrões sociais que impedem a gente de ser único. Tu é único, Deus te criou de uma maneira única, mas tu tem que se encaixar em alguns esquemas dentro de alguns grupos. Então tu tem que respeitar que, mesmo que tu pense só tu é assim, mas tu tem que respeitar o outro também que é único. E se eu tenho que respeitar, eu não posso pensar diferente do outro. Ou eu até posso pensar, mas falar. Se eu falar que eu não concordo com determinadas coisas, que eu sou contra isso, vem alguém lá e proíbe, me tira das redes sociais e diz: chega, tu não tem mais perfil e agora sai do Instagram, sai do Twitter, agora tu não pode falar mais. Então, se eu penso diferente daquilo que dizem, o eu já não mais vale e agora o que vale é a opinião de alguns. Então, olha como é difícil nós vivemos a nossa autenticidade, falando também como cristãos, ok? Porque a gente vive numa sociedade que diz, você é único, não há ninguém como você. E a outra coisa tem a ver com relativismo moral e cultural. O que é isso? Né, essas palavras que eu boto meio bonitas, que às vezes são difíceis de entender, mas relativismo moral tem a ver com as verdades absolutas. O mundo diz hoje que não existe verdade absoluta. Ou seja, tem até relação com isso que eu falei do individualismo, que é, se eu como cristão, se eu sou único no meu jeito de pensar, mas eu não posso acreditar que eu tenho a verdade. Então, quando eu vou dialogar com a Jeane, quando eu vou dialogar com a Helena, quando eu vou lá fora dialogar com um bandista, um budista,
você tem que falar com respeito. Você não pode dizer que o que você pensa é a única verdade do mundo. Você não pode dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só Ele é. Porque muitos são os caminhos que levam até Deus. Mas isso não está na Bíblia. Mas na cultura, no pensamento do mundo, todos os caminhos levam até Deus. Mas Jesus diz que só há um caminho. Mas só há um caminho, você está sendo exclusivista, dizendo que só há uma verdade. Então, como nós vamos ser únicos, se nem tudo que a gente acredita, e que pode ser único, de repente, muitas coisas que nós, como cristãos, defendemos a partir dos valores bíblicos são únicos, não existe em outra religião, num mundo que diz, olha, aquilo que é uma moral, que é uma ética, que é um jeito de viver, pode ser para ti. Não vem querer agora dizer que eu tenho que viver do jeito que tu quer. Quarto, a gente tem dificuldade porque a gente vive múltiplos modelos de identidade. Se nós temos que ser únicos, em quem que eu devo me inspirar? Antigamente, a gente tinha pessoas que eram muito mais a personificação de uma identidade a ser seguida. O que eu quero dizer com isso? O meu pai, por exemplo, ele na cultura antiga, né, anos atrás, 20, 30 anos atrás, os homens, era muito mais fácil você olhar para homens e dizer, esse é o tipo de homem, é um modelo que é meio padrão a ser seguido. Esse é um tipo de mulher que é meio padrão a ser seguido. Só que, se cada pessoa é única, quem é que eu devo seguir? Quem é a pessoa em que eu devo me inspirar? Quem é o homem que eu vou olhar e dizer, esse é um modelo que serve para a minha vida? E é tão difícil essa questão de identidade, porque é tantas pessoas que eu fico confuso. Porque cada um é único. Um se veste de uma maneira, o outro se veste de outra, etc. Tu pode se vestir do jeito que tu quiser mais. Olha para essa geração, para os jovens. Ainda que eles são inspirados a criarem os seus valores, o seu tipo de vida e tudo mais, mas, queridos, todo jovem, toda criança, ela precisa de modelos a serem seguidos. Ela vai se inspirar em pessoas. Só que se a cada momento ela olha para uma pessoa que fala algo diferente para ela, ela vai ficar confusa. Se nós adultos já ficamos confusos com tantas pessoas afirmando coisas, só na pandemia, o quanto foi difícil para a gente. Usa cloroquina, não usa cloroquina. Usa não sei o que lá, ivermectina não usa. Um diz, o outro diz, e assim vai, fica em casa, sai de casa. Imagina para crianças que não têm o mínimo de emocional preparado. E jovens. Então, os múltiplos modelos dificultam a gente formar a nossa identidade. E ainda, a falta de sentimento existencial. Porque na medida que não há mais verdade, a gente também vai tendo dificuldade de dizer qual é o sentido da vida. Como é que eu vou encontrar a minha identidade, quem eu sou, se eu não sei para que eu existo? E o que o mundo ensina a respeito sobre para que eu existo? Basicamente, está em torno de uma coisa, consumismo, ou duas, poderia dizer que uma é reflexo da outra, consumismo e materialismo. Tu é aquilo que tu tem. Tu é aquilo... Tu é aquilo que tu tem. Tu é. Quanto mais tu precisar de coisas, mais... Olhem para mim, deixa ali. Ó, se concentre em Deus, ok? Você é aquilo que você tem. E aí a gente vê o quanto que a nossa identidade está firmada em estar na moda, em estar se vestindo bem, de agora estar com o celular do ano, porque o teu celular começa a ficar velho, já não funciona mais tão bem, e aí tu precisa de um celular porque já não consegue mais usar as redes sociais da mesma maneira, e aí tu tem um celular que aquela foto não fica tão bonita. Mas tu tem que aparecer, tu tem que parecer ser alguém bonito, feliz. E aí as cores do celular do iPhone são muito mais bonitas. E é isso que vai determinar se eu vou ser bem sucedido na carreira. E aí eu preciso ter um iPhone de 4, 5 mil.
porque como é que eu vou ser bem-sucedido na carreira se eu não tiver aquele iPhone que a imagem, assim, ó, e ainda vem o efeito, né, que as rugas somem na hora. Então aí aquela pessoa que já está cheia de ruga fica jovem. E aí depois, quando tu chega nos ambientes, né? Esses dias a gente estava conversando, eu e uns pastores amigos, que aí a pessoa foi conhecer alguém, não sei o que foi lá, e aí, tá, mas é tu mesmo? Olhou para a foto do WhatsApp, não sei se foi aqui na célula, foi em algum lugar que eu lembro que a gente estava conversando sobre isso. E aí, mas é tu mesmo? Eu acho que foi numa célula. Hoje a coisa... Mas, e aí a pessoa olhou, não, mas não é tu a mesma pessoa aqui. Por causa que a gente vai botando um monte de efeito na foto, porque a gente não quer parecer quem realmente a gente é. Então, queridos, o que faz a gente conseguir determinar quem a gente é? O nosso desafio começa justamente por aqui, entender, em primeiro lugar, se Deus nos criou não únicos no sentido de não haver ninguém igual a gente, porque no fundo a gente sabe que o ser humano em muitos sentidos é parecido. Então não tem a ver com ser único, de que ninguém é tão lindo como eu, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu, né? Não tem a ver com ser a pessoa mais linda do mundo, de ir lá para as coisas, não tem a ver com ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas ainda assim, Deus nos criou de determinada maneira, e como que a gente pode viver essa autenticidade de quem Deus criou a gente para ser. E eu não sei se você teve a oportunidade, mas eu quero te convidar a abrir em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26 ao 45. 1 Samuel 17, versículo 26 a 45, para a gente dar uma olhadinha no rei Davi. Em contrapartida ao rei Saul, que nós olhamos na semana passada, e que Saul é um exemplo de alguém que não tinha uma espiritualidade emocionalmente saudável, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, nos mostra o homem Davi, que aqui não era ainda rei, o menino Davi, que era extremamente sadio emocionalmente e espiritualmente, e que pode nos ajudar a entender como a gente pode viver a nossa autenticidade também a partir de hoje. Então aqui nós não vamos ler desde o início, né? Eu botei lá os versículos, não sei se você se deu a atenção de repente ler desde o início, que é a história de Davi e Golias, mas nós vamos ler do versículo 26 até o 45, ainda que é bastante, né? 26 até o 45. Lá diz assim: O rei Davi, então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu, o Golias, né? E livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim,
eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alfajore de pastor que trazia consigo, e com sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Meus queridos, o grande desafio que a gente quer enfrentar em primeiro lugar, e que a gente vai ver que foi o mesmo desafio que Davi viveu aqui, é o quanto que todos os dias, como eu vim falando até aqui, nós vivemos uma luta onde as pessoas nos tentam forçar a viver um falso ego. Ego tem a ver com a palavra eu. Ego tem a ver com identidade. E o Peter Escaseiro, ele, no livro dele, tem uma frase que ele diz o seguinte: nós não podemos crescer espiritualmente sem crescer emocionalmente. Quando vivemos para agradar aos outros, perdemos a nossa identidade e nos desconectamos de Deus. Então, a verdade que o Peter Escaseiro traz aqui, e que é extremamente bíblica, e que nós vamos ver aqui a partir do rei Davi, é: Deus nos criou com dons, talentos, algumas características, personalidade, e que as pessoas à nossa volta vão tentar fazer que as suas expectativas sejam colocadas sobre nós. E que quando nós cedemos a essas expectativas, não é somente que nós vamos perder a vida feliz, mas nós vamos perder um relacionamento com Deus. O jeito que Deus nos criou para nos conectar com Deus, eu só vou conseguir ouvir a Deus do meu jeito. Há um autor cristão que é chamado de Christian Schwartz, que ele tem um livro que ele fala sobre o desenvolvimento natural da igreja. E nesse livro ele fez uma pesquisa a nível mundial, falando sobre características que fazem uma igreja se desenvolver, crescer. E uma das características, biblicamente, que ele percebeu que em todas as igrejas, que elas se desenvolvem, que crescem, que é semelhante no mundo inteiro, eu não lembro, acho que são mais de 2.000 igrejas no mundo que ele fez essa pesquisa, ele descobriu que todas as igrejas têm uma espiritualidade, por assim dizer, sadia. Só que o que para ele caracteriza essa espiritualidade sadia é nós entendermos que a nossa conexão com Deus vão ter formas diferentes. Tem pessoas que o jeito de buscar a Deus é muito mais pela razão, pela conexão de estudar a palavra, de se aprofundar. Há pessoas que vão ser muito mais emocionais, afetivas, e que o jeito delas de buscar a Deus e se conectar com Deus é através justamente dos sentimentos. E aí ele vai falando um pouco sobre isso. Ele faz uma tríade ali, né? E depois, durante a semana, eu posso botar o nome desse livro para quem tiver interesse. É uma leitura também agradável, não é tão fácil quanto desse livro, mas é uma leitura agradável. Mas ele justamente vai trazer à tona que, se a gente, por exemplo, não entender que eu não posso botar sobre o outro uma expectativa de que
Se ele vem no culto, ele tem que buscar a Deus com as mãos para o alto, de olhos fechados, e aqui e ficar chorando, porque isso é o jeito certo de buscar a Deus, eu vou impedir que o outro viva um relacionamento sadio com Deus. Assim como aquele que fica assustado, que de repente alguns levantam a mão e choram durante o louvor, talvez não entendam que Deus nos cria com características, também para buscar Ele. Queridos, olha quais foram as expectativas que a gente vê o rei Davi, ou melhor, o menino Davi, que ainda era um moço aqui, encontrando, né, onde as pessoas tentavam impor, tá um pouquinho ruim a letra, né, ficou um pouco apagada, mas é só para você ter em memória ali, os slides não são o foco, mas quais são as expectativas de pessoas sobre ele? Primeira coisa, a gente vai ver que os irmãos do rei Davi, principalmente aqui aparece Eliabe, um dos irmãos dele, bota uma expectativa dizendo para ele, olha, eu enxergo em ti nenhuma capacidade para guerrear contra Golias. E aí, né, olha como ele lida, né, Eliabe lida com Davi. Davi chega lá e ele diz, o que tu está fazendo aqui? Quem é que está cuidando das ovelhas? Desde o início, os irmãos do rei Davi olham para ele como alguém que, se tu não está no exército, só por isso já devia se dar conta que tu não serve para guerrear. Tu tem que estar lá cuidando das ovelhinhas. Ainda que quem conhece ovelha, sabe que às vezes as ovelhas, né, dão as cabeçadas duras, etc. Mas ovelha é conhecido por ser um animal, de certa maneira, dócil. Como que alguém que cuida de animais dóceis vai lidar com um guerreiro? Então, aos olhos dos irmãos dele, da família dele, e aí a gente vai lembrar até mesmo, né, do próprio Samuel, quando vai ungir mais para frente, né, o próprio pastor daquela igreja, né, daquela cidade ali, quando chega, o próprio pastor também chega lá e olha para ele na hora de escolher um rei. Aqui eles não viram em Davi, né, um guerreiro. E o pastor não viu nele as características, né, o Samuel, um profeta, não viu nele as características de um rei. Mas, começando aqui pela família dele, eles olham para ele como alguém orgulhoso, alguém que se achava mais do que era, incapaz de exercer determinadas funções. A gente vai ver que Davi passa também por viver experiências, né, expectativas que o rei Saul impunha sobre ele. Em resumo, eu botei que a expectativa era que ele fosse igual a ele. Saul queria que Davi fosse igual a ele. E aí, se você acompanhou o texto, ele vai falando sobre isso, né? Você é jovem, você não tem experiência, isso. Mas, bota a minha armadura. Por que Saul não vai atrás de uma outra armadura? Porque Saul, com certeza, sabia que cada guerreiro tinha que ter uma armadura adequada para o seu tamanho. Não é assim por acaso. A gente lê o texto e talvez não se dá conta dessas coisas. Mas essa ideia de que eu botei aqui, que ele fosse igual a ele, tem a ver com isso. Davi põe uma armadura que é maior do que a dele, mas porque Saul tinha provavelmente a intenção de, através da sua armadura, que de um rei não era uma armadura com certeza igual a de todas as pessoas, provavelmente até mais reforçada, porque os reis não iriam para lá, ainda que em campo de batalha, correndo um risco maior do que os guerreiros que estavam na linha de frente. Eles tinham que proteger o rei. Então, Davi iria representar de alguma maneira o rei Saul lá no campo de batalha. Só que Davi lida com essa expectativa e ele diz: não, isso aqui eu não vou vestir. Eu não vou assumir a expectativa de, lá no campo de batalha, ser parecido contigo. De talvez ter algumas características do jeito de falar, de lutar e etc. Ou minimamente as pessoas olharem que era tu que era para estar lá, rei, e tu não tá. Mas de que talvez essa armadura vai fazer com que as pessoas olhem para mim e lembrem da tua imagem, como um guerreiro que de alguma maneira teve lá na linha de frente. Eu não vou assumir sobre mim essa expectativa tua. Então, as autoridades à nossa volta tantas vezes vão fazer a mesma coisa. E ainda tem a expectativa do próprio Golias. Os inimigos também botam expectativa sobre Davi. E qual era a expectativa? Se eu vou guerrear, se eu vou lutar contra alguém, tem que ser alguém que vai ser
poderoso, que vai me botar medo de alguma maneira, né? E aí chega um galã de novela na frente dele, porque é dito que Davi era de uma aparência bonita. Ele olha para aquele cara e diz: quem é tu? Quem que é tu todo bonitinho aí, com barbinha feita, cabelo na régua? Quem é tu para vir lutar comigo todo estiloso de look? Quem é tu? O desprezo pela imagem, pela aparência. Meus queridos, as expectativas que Davi teve que lutar contra são as mesmas expectativas que a gente vai viver todos os dias, de certa maneira. Quais são as vozes que vão tentar impor sobre nós as suas expectativas para que a gente não seja nós mesmos? Primeiro, as pessoas mais próximas. Todo pai, toda mãe coloca expectativas sobre os seus filhos. E talvez isso é um dos legados mais pesados que muitos de nós carregamos e que a gente não se dá conta. Nesse processo de viver o ego e de olhar, né, o iceberg que está aqui no cantinho agora, onde tem uma partezinha para cima e algo muito maior para baixo, às vezes nós não conseguimos viver um relacionamento com Deus adequado e ter uma espiritualidade adequada porque a gente nunca parou para se dar conta de que a gente vive a expectativa dos nossos pais. Quantos de nós crescemos ouvindo antigamente, porque aqui eu acho que é igual, né? Aqui eu não ouvi muito sobre isso, mas lá em Santa Catarina, no meu período de estágio, eu ouvia muito lá, eu fiz numa cidade também pequena, Dona Ema, onde eles diziam, eu cresci ouvindo dos meus pais que luterano casa com luterano, católico casa com católico. E aí foi uma grande luta de muitas pessoas para quebrar as expectativas dos pais. Quantas vezes na nossa vida de fé, talvez os nossos pais botaram a expectativa de que você tem que ser alguém grande e rico, porque eu não consegui ser rico. Eu vou falar algo com todo respeito pelo meu pai, porque eu sei que ele entende isso, mas quando eu decidi fazer teologia, eu fui falar com meu pai e disse para ele, pai, eu quero fazer faculdade de teologia. E aí ele disse, não tenho nada contra isso, mas eu quero que tu faça algo que dê dinheiro. E ainda que alguns vão dizer, mas o pastor ganha bem. Não tem a ver com isso, mas no conceito do meu pai, o que é ganhar bem, dentro de uma cidade como Florianópolis, é algo muito além do que o salário de pastor realmente é considerado para alguns de riqueza. E porque ele foi criado dentro de um ambiente onde ele tinha expectativas, talvez os pais dele botaram expectativa, e conhecendo a história de vida do meu pai, o meu pai não pôde estudar. O sonho dele era fazer medicina. Tanto que ele brincava que ele era médico, algumas coisas assim falando, né? Ele tinha um diploma ali que era um negócio, o meu diploma é de médico. Tudo curava com banho de mar. Qualquer coisa que tu tinha, era só tomar um banho de mar que curava. O diploma dele estava lá. Mas as expectativas que os nossos pais impõem sobre a gente. De repente, a tua avó, o teu avô, botou uma expectativa de que todo mundo da família sempre trabalhou nesse sentido. Ou tu tem que trabalhar nisso. E aí, quantos de nós crescemos dizendo eu tenho que agradar o meu pai? E ainda que inconscientemente, talvez a vida, o caminho, Deus guiou para outros rumos, mas a gente fica com aquele peso de que eu não vou conseguir me sentir realizado enquanto eu não suprir a expectativa de tais pessoas. Queridos, quando nós falamos sobre as vozes ao redor, a gente talvez nunca parou para pensar nisso. De que o que os nossos pais, os nossos irmãos, talvez, os nossos tios, tias, falaram para a gente, botaram sobre expectativas, talvez atrapalham a gente de viver uma espiritualidade mais sadia nos dias de hoje. Davi, ele não se deixou ser limitado pelos irmãos dele. Ele teria perdido a oportunidade de ser usado por Deus se ele ouvisse o que os irmãos dele falaram. Segundo, a própria sociedade e a cultura. A nossa cultura ela tenta impor padrões de beleza, de comportamento. Padrão de beleza é todo mundo que tem cabelo. Quem é careca, né, não é bonito.
Então, tem que botar, né, uma prótese capilar, porque daí tu é bonito. Daí tu vai na internet, tudo que tem vídeo agora na internet, para quem é careca, né? Porque o Instagram faz os esquemas lá, né? Começa a aparecer um monte de prótese capilar lá. Aí, olha só como o cara era careca e era feio, depois bota a prótese capilar. Olha só que lindo. E aí, todo mundo tem que usar agora uma prótese capilar, peruca. É o gourmet, né? Tudo gourmetiza para ficar mais bonito. E assim vai. É roupa tal, é estilo tal. Aí daqui a pouco a calça boca de sino que estava fora de moda, que era feio, volta para moda e agora virou bonito. Daí o jovem, a mãe usava tal roupa, que roupa feia. Agora os jovens estão usando, não estou dizendo agora, né? Mas o ciclo das coisas. E aquilo que era feio, daí daqui a pouco estão com uma jaqueta toda rasgada, a calça com baita fura aqui. Mas isso antigamente era a coisa mais ridícula do mundo, mas agora é bonito. E aí a cultura dita o que é bonito, o que é feio, qual é o tipo de comportamento certo. Cultura do ódio. Se tu fala contra alguém, tu odeia essa pessoa. Se tu diz é pecado determinadas coisas, é cultura do ódio. Ah, mas eu não fui grosso. Não interessa. Porque quem respeita, quem ama, não discorda do outro. Respeita. Tu tem a tua verdade, eu tenho a minha. Vamos se respeitar. O respeito é fica quieto, não tenta mudar minha opinião. Comportamentos. Quem fala algo que vai contra determinadas autoridades no país, fica quieto. Comportamentos que a sociedade vai ditando. O que é democracia, o que não é. E a gente vai se encaixando nos comportamentos do mundo, achando que é normal. E nós, como cristãos, e não estou entrando no rumo da política, ok? A gente acha que é extremamente normal o que está acontecendo no país, achando que isso nunca vai chegar na gente. De que hoje é determinadas coisas, mas que não vai chegar na gente. Nós nunca vamos ser limitados na nossa fala. Será que a gente hoje já não é cerceado de falar algumas coisas? Lembro que quantas vezes eu já disse, e que nas séries estão sendo gravados, tem coisas que eu tomo cuidado quando eu falo que está sendo gravado. Por quê? Porque alguém pode pegar uma fala minha lá, cortar um trechinho e levar para a justiça. Liberdade de expressão, onde dentro de uma igreja eu deveria ter liberdade para falar o que as escrituras dizem, mas eu tenho que tomar cuidado com determinadas coisas. Dá para entender a sociedade que impõe coisas sobre a gente de diversas formas. E aí eu poderia usar N exemplos. E aí entra também as vozes das instituições do nosso mundo. Igreja, escola, trabalho. Porque você acha que a igreja, como uma sociedade organizada, não bota expectativas sobre a gente? Pastor não pode usar touca no culto, porque isso é errado. Pastor, de verdade, alguns anos atrás, né? Aqui o Nelson quebrou isso. Pastor de verdade tem que usar o talar. Então, em alguns lugares, ainda hoje na igreja luterana, o pastor só é pastor se usa talar. Expectativas. Expectativas do que é ser pastor. Porque um pastor, como o pastor vai se portar dessa maneira? Pastor não pode agir assim. Filho de pastor não pode agir de repente assim. E assado. O fulano ele fez isso, ele fez aquilo. O fulano está no louvor, o ciclano no presbitério. Olha só como ele agiu. E a gente acha que as pessoas são perfeitas. Não tem a ver com viver uma vida deliberadamente em pecado. Mas a gente impõe expectativas, às vezes, sobre as pessoas, como se nós fôssemos Jesus, literalmente na terra, perfeitos. E a gente vai botando regras onde, se tu está nessa igreja, a regra é assim. Então, dons, não, isso aqui não. E a gente vai padronizando a igreja e o Espírito Santo já não tem mais liberdade. O Deus não tem mais liberdade de fazer as coisas não segundo a nossa vontade. Escolas onde antigamente algumas coisas que eu ouvia quando eu era criança, e acredito que você também, muitas coisas já são extremamente diferentes do que eram ensinadas. Algumas visões sobre o mundo, por exemplo, eu tinha liberdade ainda para falar sobre a criação de Deus, dizer que Deus criou as coisas. Pergunta para algum aluno hoje na faculdade, aqui talvez ainda se tenha essa liberdade, cidades menores, alguns contextos.
Mas vai falar na faculdade que tu, como cristão, crê que foi Deus que criou o mundo. Vai falar. De novo, expectativa, as vozes que dizem que tu não pode acreditar em determinadas coisas. Porque a espiritualidade, segundo os valores da ciência, não tem como comprovar aquilo que a Bíblia ensina. E aí, queridos, os cuidados que a gente tem que ter, vai ter que tirar o cabinho e botar de novo ali atrás, se deu isso, no computador. E ainda, o próprio trabalho. E aí, queridos, eu poderia citar outros e outros exemplos de expectativas que as pessoas vão tentando impor sobre a gente. Por isso, eu queria dizer, em primeiro lugar, tome cuidado, porque é extremamente importante identificar quem está tentando moldar a nossa vida. Quem é que direciona e molda a nossa vida? Tantas vezes a gente diz, eu estou sendo eu mesmo. Eu quero ser eu e eu sou eu mesmo, ninguém está moldando o que eu sou. Será? Será mesmo que tu é o teu verdadeiro eu que Deus criou para ser? Ou será que tu simplesmente é uma junção de expectativas da tua família, da sociedade? Porque a gente diz, ninguém manda em mim. O quanto que o pensamento do mundo dita mais os valores da minha vida do que a palavra de Deus? Quem que dita o que é verdade para mim? O que o professor da faculdade ensina, não que ele não tenha coisa, mas ou a minha fé determina o que é verdade. Por isso que esses dias o André Valadão, e eu entendo o que ele quis dizer, esses dias incentivando, não estou de acordo com ele dizendo, não mande os seus filhos para a faculdade. E o que ele quis dizer, não sei se literalmente isso, mas a ideia dele era dizer, porque tu manda os filhos para a faculdade e eles saem ateus. E eu, por experiência própria, tenho familiares perto de mim que foram para a faculdade e viraram ateus. Pessoas que eram extremamente cristãs e foram para a faculdade e não era federal, era particular. E saiu de lá ateu. Por isso que a gente precisa realmente ter o cuidado, até mesmo ao enviar os nossos filhos para o mundo. Para que a gente esteja bem perto deles e não deixando que seja o professor, cheio das suas ideologias não cristãs, que vai ditar qual é a fé. A fé. O que é a salvação do mundo? A gente realmente tem que tomar cuidado de saber o que vai estar sendo ensinado para os nossos filhos na escola. E a gente às vezes fica achando que política não tem nada a ver, o cristão e política. E aí a gente às vezes vê a cartilha sobre sexualidade sendo ensinada lá, e eu não estou nem aí para o que está sendo entregue para os meus filhos na escola. Eu não tenho a mínima ideia do que os professores estão falando para os meus filhos. Não estou fazendo uma crítica à escola aqui, ok? Mas a gente vê no país, e aqui a gente nunca ouviu falar nada, graças a Deus, até a liberdade que eu tenho, que muitas vezes fui convidado para ir pregar nas escolas, é algo que cada vez está sendo mais raro. Por quê? Porque o que muitos querem é realmente minar a cabeça dos nossos filhos. Então, queridos, quem tem... Agora tem que ver ali que voltou lá para o início. Clica aí. Só para eu ir para o fim, que não é tão fim aqui. E aí, queridos, quando a gente olha para Davi, nós vamos ver nele o verdadeiro ego, como ele viveu. E aqui são 3 princípios, bem rápido, para encerrar. Que princípios Davi tinha na sua vida que levaram a ele conseguir ser quem realmente ele foi criado por Deus? Primeiro, ele lembrava das experiências com Deus. Se você olhar para a vida de Davi, ele mesmo conta aqui para Saul, dizendo, mas eu consigo. Quando uma ovelha era tirada do rebanho, eu ia lá e lutava contra leão, contra urso, e eu venci eles. O que é um guerreiro contra um animal feroz? Um urso, um leão? Não é nada. Porque o guerreiro, quando ferido em algumas partes, ele vai se entregar. Mas um animal feroz, ele luta até o fim. E a força é muito superior. Uma mordida de um leão não se compara nunca à força de um ser humano, por maior que ele seja. A força de um urso não se compara à força, né, de um ser humano que é muito mais fraco. Por mais forte a academia que faça. Ele sabia que Deus
tinha dado experiências, situações na vida dele que mostraram que ele era alguém capaz. E aí, quais são as experiências na nossa vida que Deus já mostrou que nós somos capazes sim de, com Deus, vencer qualquer coisa? Ainda que as pessoas olhem para a gente e digam, tu não tem condições. Tu não é capaz de superar isso. Tu não tem capacidade para fazer isso. Tu nunca vai chegar numa posição dessa. Tu nunca vai superar isso. Quando os nossos pais talvez falaram, tu ser isso? Quando alguém nos humilhou. E a história de Deus conosco nos mostrou, sim, com Deus, Deus já me mostrou que eu sou capaz. Segundo, ser fiel aos dons e habilidades que Deus nos deu. Porque Davi, ele rejeitou a armadura do Saul. Porque ele sabia que ele tinha tudo o que ele precisava, porque Deus já tinha dado. Que era uma funda e pedras. E que com isso ele era capaz de enfrentar os piores inimigos. Quando nós descobrimos os dons que Deus nos deu, ano passado a gente fez o teste dos dons para ajudar a gente a descobrir um pouquinho melhor quem nós somos. A gente começa a entender que de repente o meu dom não é estar atuando em determinadas áreas na igreja. E aí a gente descobre do porquê que de repente o meu chamado não é para trabalhar com crianças, ou é para trabalhar com crianças. E que a partir dos meus dons e talentos, capacidades, etc., por que em determinadas áreas eu fluo melhor? Porque Deus me criou com esses dons, com essas características. E que talvez eu gostaria de estar no louvor, mas Deus não me deu o dom para estar na área da música. Mas talvez porque o meu ego, as minhas expectativas estão erradas. Porque eu já vi muita gente achar que de querer usar ministério de louvor para aparecer. E não como realmente deveria ser, que é um ministério do serviço. E quando eu falo essas coisas, ok, entendo, eu não estou mandando indireta. Mas eu já vi muita gente em igrejas que usam cargos na igreja para serem presbíteros, para se autoafirmar. Porque lá fora não são ninguém e aí elas querem, dentro da igreja, serem alguém. Espiritualidade emocionalmente doentia. E aí elas brigam com todos, mas não se tocam que ela precisa olhar para baixo. De que talvez o teu dom não é ser líder, o teu dom não é cantar, o teu dom não é trabalhar com crianças, mas tu está lá trabalhando com crianças. Eu amo crianças. Crianças! Cala a boca! E aí fica irritado com a criança, mas eu amo criança. Mas bota na cabeça que ama criança, mas não sabe nem dar um sorriso para as crianças. E ainda conhecer o valor, o seu valor em Deus. Porque quando nós olhamos para Davi, Davi ele confiava que a identidade dele não vinha da aparência, não vinha da força física, mas vinha de quem Deus dizia que ele era. E ele sabia o quanto que ele era amado por Deus, ele sabia que ele não dependia da aprovação das pessoas, ele sabia que Deus disse que ele iria fazer aquilo. E que se Deus disse, a única opinião que importava para ele era de Deus. Deus via nele capacidade. Deus moldou ele. E se Deus, quem fez isso na história de vida dele, quem são os outros para dizer que eu não devo fazer, que eu não consigo? Porque é Deus que está determinando. Quantas vezes a gente olha para o mundo à nossa volta e a gente vê as pessoas dizendo, não, tu não consegue, tu não é ninguém. E Deus diz, tu é amado por mim. Sim, tu tem força, porque eu te capacito. Como Paulo disse, que é na nossa fraqueza que Deus se fortalece, que Deus aparece. Quanto mais fracos nós somos, mais fortes nós somos, porque é Deus quem aparece. Queridos, ficou ruim a letra, né? Eu tenho que ir para o próximo dar uma melhoradinha. Quais expectativas de outras pessoas têm sido mais difíceis de resistir na sua vida? Olhando para o iceberg da tua vida, talvez algumas coisas que eu trouxe aqui, talvez você nunca se deu conta,
E os devocionais que eu tenho mandado ao longo da semana, que é um devocional que é possível comprar também do livro, né? Não estou ganhando nada com isso, ok? Até gostaria de estar ganhando alguma coisinha, tem que avisar eles lá que eu estou fazendo uma propaganda. Se alguém comprar, avisa que eu digo, ó, foi indicação minha. Vai que eles me dão 1% ali de retorno. Mas, os devocionais, se você acompanhar, você vai ver que aprofundam isso que eu estou falando aqui. Se você ler o livro, vai aprofundar ainda mais e talvez Deus vai revelar ainda mais coisas que estão escondidas na vida. Quais são as expectativas que talvez os teus pais, a tua família, as pessoas da tua igreja e assim por diante, talvez tenham botado e que tu tem vivido e que tem sido difícil de resistir. A pressão que tu tem vivido e que tu tá vendo que tu tá sendo alguém que tu não gostaria de ser, que não foi Deus que te criou. Quais são? Como você pode usar as suas experiências com Deus para se manter fiel à sua verdadeira identidade? Como você pode olhar a tua história de vida, tudo que Deus já fez na tua vida, e ver que nos momentos talvez difíceis, lá Deus te mostrou quem Ele te criou para ser. Talvez você precisa voltar atrás e olhar um pouquinho, deixar que Deus fale contigo ao longo da semana. E em que área da sua vida você precisa ser mais autêntico, rejeitando as pressões externas e abraçando o propósito de Deus para você? Que área? Talvez é na família, talvez profissionalmente, talvez na igreja, talvez numa função de pai, de marido, de esposa, de filho. Em que área da tua vida você precisa ser mais autêntico e que você não está conseguindo? Quero deixar um minutinho em silêncio. Se você quiser fechar os olhos ou ficar de olhos abertos, como você se concentra melhor. Se quiser continuar lendo as perguntas, permitindo que algo que eu tenha falado ao longo da mensagem continue ecoando, tem esse minutinho em silêncio para ouvir Deus. E na medida que você se achar pronto, também já vá respondendo a Deus em oração.